Se você é professor ou profissional da educação, é sua obrigação saber do que se trata a BNCC. Se você tem filhos ou filhas na escola, entender as mudanças que ela pode trazer ajudará muito a se relacionar com a escola e com os professores nos próximos anos. Agora, se você é aluno ou aluna, principalmente do ensino médio, poderá compreender melhor como essas mudanças poderão afetar a sua formação e a sua vida profissional. Pessoal, há muito tempo já vem sendo noticiado a questão da construção e da revisão do documento da Base Nacional Comum Curricular, ou BNCC como conhecemos, e das mudanças que ela pode trazer na educação brasileira. A base é um documento que define os direitos de aprendizagem e desenvolvimento de todas as crianças, adolescentes e jovens no Brasil. E mesmo com elogios e com muitas críticas, uma coisa é certa: esse documento tem o potencial de impactar milhões de alunos em escolas públicas e privadas nos próximos anos. Por isso, é muito importante que você que é educador ou que tem filhos na escola, ou até mesmo você que é aluno da educação básica, conheça bem esse assunto e se prepare para as mudanças que podem acontecer na educação. E foi pensando nisso que a Esquina do Pensamento preparou uma série de 4 episódios apresentando os principais pontos sobre a Base Nacional Comum Curricular e seus impactos em nosso dia a dia escolar. Mas antes, se inscreva em nosso canal clicando nesse ícone que vai aparecer aqui, curta o nosso vídeo também clicando nesse joinha que está aqui e compartilhe esse link em suas redes sociais. Esse é um tema muito importante e deve chegar a todos que precisam ter conhecimento sobre esse assunto. Nesse primeiro episódio, eu gostaria de explicar um pouco sobre a origem da Base Nacional Comum Curricular. Muitas pessoas acham que esse documento é uma invenção recente ou uma jogada de algum partido político para poder chamar a atenção nesses anos de crise a qual estamos passando. Mas é interessante perceber que a ideia de uma Base Nacional Comum Curricular é bem antiga, caminha em conjunto com as mudanças democráticas iniciadas ali em meados da década de 80 e ele segue mais ou menos uma linha histórica. A ideia de uma Base Nacional Comum nasce com a Constituição de 1988, que previa a criação de conteúdos mínimos para o ensino fundamental em seu artigo 210. Esse artigo dizia o seguinte: serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeitando aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Logo depois, em 1996, essa ideia é reforçada na Lei das Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, conhecida como LDB ou Lei 9.394/96, que passa a regulamentar o sistema educacional público e privado do Brasil, da educação básica ao ensino superior. Essa lei também é de leitura obrigatória para toda a comunidade educativa, pois estabelece a regra do jogo para a educação brasileira. Eu vou colocar o link para o texto da LDB na descrição desse vídeo logo aqui embaixo. Em seu texto, o artigo 26 da LDB diz o seguinte: os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Entre os anos de 1997 e 2000, foram criados os Parâmetros Curriculares Nacionais, ou PCNs, uma coleção de documentos que orientam o cotidiano escolar e os principais conteúdos que devem ser trabalhados no dia a dia da sala de aula. Eu também vou deixar o link para os PCNs logo aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo. Mais adiante, em 2010, aconteceu a Conferência Nacional da Educação, também conhecida como CONAE, onde educadores e especialistas discutiram a educação básica e salientaram as necessidades de uma base nacional comum como parte do Plano Nacional de Educação. Mais adiante, em 2010, ou entre 2010 e 2012, foram criadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação básica em específico, que são as normas obrigatórias que orientam o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. Essas diretrizes são orientadas pelo Conselho Nacional de Educação, ou CNE. O CNE é um órgão colegiado, integrante do Ministério da Educação. Em 2014, foi lançado o Plano Nacional de Educação, o PNE, também conhecido como Lei 13.005. Essa lei tem o objetivo de orientar e direcionar esforços e investimentos para a melhoria da qualidade da educação no país. Para isso, foram estabelecidos 20 metas a serem atingidas nos próximos 10 anos. Mais adiante, em 2015, nasce de fato a proposta da elaboração da Base Nacional Comum Curricular, que se iniciou com o primeiro seminário interinstitucional para a elaboração da base. Esse seminário foi composto por assessores e especialistas que viriam a compor a Comissão de Especialistas para a elaboração da proposta da BNCC. Em 2016, a primeira versão da base é publicada. Para sua construção, foram feitos inúmeros seminários pelo Brasil com vários tipos de profissionais da educação.
Segundo consta nos canais oficiais do governo, mais de 12 milhões de contribuições foram feitas nesse momento. E em 2016, fica pronta a segunda e a terceira versão desse documento. A versão final da Base Nacional Comum Curricular ficou pronta em abril de 2017 e ela foi encaminhada para o CNE. Lembra o Conselho Nacional de Educação? É esse conselho que irá avaliar e propor alterações para serem encaminhadas ao MEC, ou ao Ministério da Educação. Após a homologação do processo, é que começa de fato o processo de formação de professores e de mudanças nas escolas públicas e privadas. Como vocês podem perceber, mesmo com acertos ou com erros, a caminhada da Base Nacional Comum Curricular não é nova e também não é uma aventura impensada. Seus impactos podem ser positivos ou muito desastrosos. Em todo caso, pais, alunos e educadores devem estar envolvidos nesse diálogo. Na próxima semana nós vamos conhecer um pouco mais sobre as mudanças que a BNCC propõe. Então não deixe de acompanhar essa série e de acompanhar nosso canal, tá ok? Um grande abraço e até a próxima esquina. Coração de estudante, aqui se